era assim um homem muito grande, então não dava para perceber que ele era muito jovem. E havia umas realidades na vida dele, né, que ele estava passando naquele tempo, e que ele, depois de alguns dias já convivendo com a gente, né, ele teve a coragem de chegar para mim e dizer assim: você teve medo de mim? Né? É difícil para você conviver comigo, assim, eu gerei esse medo em vocês, né? Qual é a impressão que você tem? E eu disse, pode ser impressionante isso, mas mesmo sabendo da sua história, mesmo vendo a realidade que você vive hoje, que não era fácil, não gerou medo. Apesar de você ser um homem zarrão, né? Mas não gerou medo, porque eu sei que Deus é capaz de transformar o seu coração. E realmente, meus irmãos, lá, quando ele viveu o seminário de vida no Espírito Santo, claro, ele tinha um coração, tem um coração muito dócil, é um homem de Deus, é um homem santo, né, assim, hoje está bem, graças a Deus, com a sua família, né, casou, tem filho, né, então tá muito bem. Até hoje a gente tem esse contato, graças a Deus. Então, fez o seminário, foi uma mudança radical, radical. E por que eu falo isso para vocês? Porque a experiência com Deus muda a nossa vida. Não é possível você ter uma experiência com Deus e continuar do mesmo jeito. Não é possível. É inconcebível, né? Você ter essa experiência com a graça de Deus e permanecer o mesmo. E eu te convido, te exorto, te peço, reflete, volta para o Senhor. Se hoje você talvez, não sei qual é a sua realidade, mas talvez você está bem, sóbrio, pela graça de Deus, é claro, mas que ainda está preso a alguns outros pecados que você sabe quais são, que às vezes estão ali na escuridão do seu ser, que talvez ninguém saiba, e você acaba fazendo certas práticas de pecado que são abomináveis até a Deus, né, que bradam os céus. E eu te convido a se arrepender, a voltar. O que é esse arrepender-se? É esse processo de metanoia, de conversão. Eu só me arrependo quando eu reconheço, como eu já disse, quando eu reconheço que eu estou errado. Então, se você reconhece que está errado, não perca tempo. Não fique querendo a comida dos porcos, comendo a comida dos porcos. Não fique. Peça a Deus que lhe dê a graça de sair do chiqueiro. Peça a Deus que lhe dê a graça de retornar para o banquete, para essa celebração, essa festa que o Pai fez para este filho, para este jovem. E estar diante de Deus é se colocar como filho, é se abandonar nas mãos dele, é se entregar, né? Aí entra o terceiro ponto, sem querer, eu fui falando dos outros, né? Sem querer. Mas não tem como, todos caminham juntos, né? E aí fala do festejar também. Deus te quer santo. Não foi por acaso que Deus te deu essa ferida no corpo, a adicção. Todos nós somos adictos, nós sabemos disso. Uns pelo uso ilícito das drogas, pelo abuso, né, das drogas, outros por pecados na sexualidade, outros por outros pecados que só você sabe, que só eu sei. Mas todos nós estamos presos a algo, porque nós somos seres limitados, na verdade. Seres limitados,
seres imperfeitos. Então nós precisamos sempre, sempre, sempre contar com a graça de Deus. Como nosso fundador Moisés Azevedo sempre fala, a graça, a graça, a graça. Não tem como caminhar diante de Deus com as próprias forças. Não foi por acaso que Deus colocou na sua vida, ou Deus ou você mesmo colocou na sua vida esse espinho na carne. Como diz São Paulo, existe um espinho na carne que está constantemente ali, lhe pressionando, lhe conduzindo ao pecado. Mas o que Deus disse, o que Jesus disse a Paulo, basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. E assim, Paulo prosseguiu. E hoje é um grande apóstolo, um sustento da igreja. Então, eu também te convido a refletir na sua vida, a se arrepender e a retornar para a casa do Pai, a retornar para não mais pecar. Quando a gente se confessa, é preciso, na confissão a gente se arrepender, reconhecer nossos pecados, mas no final dizer, não quero mais pecar. Senhor, não quero mais pecar. Então, o arrependimento, ele implica um propósito de não mais pecar. Ele implica o desejo de viver a vida reta, santa. Então, que o Senhor te dê forças, nos dê forças, porque eu também não estou fora dessa realidade, Mesmo como consagrada, tenho o meu espinho na carne. Quem que não tem? Como eu disse, somos seres limitados, pecadores, imperfeitos, mas é a graça de Deus que nos sustenta. Então, como eu te falei, volte para Deus. Retorne, vamos viver a santidade. Deus nos chamou para ser santos. Como diz no nosso carisma, não por presunção, mas por vocação. Que Deus te conceda a graça da fidelidade, da sobriedade. Nós não devemos viver somente uma abstinência. Eu lembro muito do Max falando sobre isso lá na Renata Colas. Nós não estamos aqui para viver apenas uma abstinência, mas Deus nos chama a viver a sobriedade. Por hoje, não. Por hoje, não. E nós construímos o para sempre no sim de cada dia. Então, seja fiel hoje. E amanhã, cabe a Deus você ser fiel. Então, se confie a Deus hoje e perdoe hoje e ame hoje e é hoje. Santa Teresinha nos diz, Senhor, para te amar só temos hoje, nós só temos o hoje. Então volte hoje, retorne hoje, diga, Pai, eis-me aqui na tua casa de novo. Eu quero ter esse encontro contigo mais uma vez, esse encontro com a tua misericórdia. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Conte sempre com a nossa oração, sempre, sempre a gente reza aqui por vocês, na nossa comunidade. Somos poucos irmãos, mas aqui a nossa vida é intensa como em qualquer outra missão. Fazemos a adoração. Se vocês tiverem intenções, podem mandar. Tem meu contato aí no grupo do Volta Israel, tem o Jordano tem, a Madalena tem, então se precisarem de nós estamos aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe, Shalom!